History Secrets. Hoje vamos entrar em um dos temas mais controversos do debate geopolítico contemporâneo. Um tema que exige cuidado, análise crítica e consciência de que muitas interpretações são apenas hipóteses analíticas. Quando conflitos intensos acontecem no cenário internacional, diferentes narrativas surgem para explicar o que está acontecendo. Algumas focam em fatores políticos, outras em fatores históricos, e outras procuram interpretações culturais ou religiosas. O conflito envolvendo Israel e Gaza tem provocado exatamente esse tipo de disputa narrativa. Imagens de destruição, sofrimento civil e reações emocionais fortes ao redor do mundo. Para alguns analistas, compreender esses eventos exige olhar para padrões mais amplos da história humana, especialmente para a forma como sociedades utilizam violência em momentos de conflito. Ao longo da história, diferentes civilizações desenvolveram rituais simbólicos ligados à guerra. Alguns desses rituais envolviam demonstrações públicas de poder. Os astecas, por exemplo, realizavam cerimônias religiosas associadas a sacrifícios humanos antes ou depois de campanhas militares. Essas práticas tinham significados religiosos e políticos. Em outras culturas antigas, como algumas sociedades do Mediterrâneo, relatos históricos mencionam rituais semelhantes. Embora muitos desses registros sejam objeto de debate entre historiadores. Os romanos também celebravam vitórias militares através de cerimônias públicas conhecidas como triunfos. Generais vitoriosos desfilavam pela cidade, acompanhados por prisioneiros de guerra. Esses eventos serviam para reforçar o poder do Estado e também para unificar a população em torno de conquistas militares. Alguns analistas utilizam esses exemplos históricos para discutir como a violência pode adquirir significados simbólicos em contextos políticos mesmo com nesse contexto. Não apenas como instrumento militar, mas também como mensagem estratégica. Dentro dessa lógica interpretativa, certos eventos violentos podem ser vistos como demonstrações destinadas a influenciar percepções públicas tanto dentro quanto fora de um país. No caso do conflito atual no Oriente Médio, diferentes interpretações tentam explicar as motivações por trás das ações militares. Algumas focam em objetivos de segurança. Outras apontam para dinâmicas políticas internas. Existe também uma linha de análise que observa como conflitos intensos podem fortalecer coesão nacional, especialmente quando uma sociedade percebe que enfrenta ameaças externas. Esse fenômeno não é exclusivo de uma região específica. Ele aparece repetidamente na história de diferentes países. Guerras frequentemente produzem momentos de forte mobilização social. Populações se unem diante de perigos percebidos. Estratégias militares antigas, às vezes, exploravam exatamente esse princípio: criar situações em que soldados não tinham possibilidade de recuar. Na história militar chinesa, por exemplo, existe uma tática conhecida como lutar com o rio às costas. Um exército é colocado diante do inimigo com um obstáculo natural atrás. Sem possibilidade de fuga, os soldados são forçados a lutar com máxima determinação. A lógica é simples. Quando não existe alternativa, a coesão do grupo aumenta. Alguns analistas utilizam essa metáfora para descrever situações em que governos ou sociedades percebem que estão encurralados, quando acreditam que não há saída fácil para um conflito. Nesses contextos, decisões políticas podem se tornar mais radicais, e discursos nacionais podem se intensificar. É importante lembrar que interpretações desse tipo são apenas modelos analíticos.
Eles tentam explicar comportamentos coletivos observados em situações extremas. Mas conflitos reais são sempre mais complexos. Envolvem múltiplos fatores históricos, políticos, religiosos e estratégicos. Além disso, narrativas sobre conflitos frequentemente refletem posições ideológicas diferentes. Cada lado do debate enfatiza aspectos distintos da realidade. Por isso, compreender conflitos internacionais exige uma postura crítica, comparar fontes, analisar contextos históricos e reconhecer a complexidade dos acontecimentos. O objetivo de analisar teorias e interpretações não é aceitar automaticamente qualquer narrativa, mas ampliar a capacidade de compreender como diferentes visões de mundo tentam explicar eventos dramáticos. Especialmente em um mundo onde informações circulam rapidamente e onde narrativas concorrentes disputam a atenção global. No final das contas, estudar essas interpretações revela algo importante sobre a própria natureza da política internacional. Conflitos raramente são apenas militares. Eles também são narrativos. Cada lado tenta explicar suas ações, justificar suas decisões e influenciar a forma como o mundo interpreta os acontecimentos. Compreender essas narrativas não resolve os conflitos, mas ajuda a entender melhor as forças que moldam o cenário internacional contemporâneo. Ao continuar essa análise, surge então uma questão central: por que certos conflitos parecem se intensificar mesmo quando as consequências internacionais são extremamente negativas? Em muitos casos, ações militares geram condenação global. Protestos surgem em diferentes países. Opinião pública internacional reage com indignação. Mas, paradoxalmente, essas reações externas às vezes podem fortalecer a coesão interna de uma sociedade em conflito. Quando um país sente que está sendo criticado ou atacado por forças externas, uma dinâmica psicológica conhecida pode emergir: o chamado efeito de cerco. Nesse efeito, críticas externas são percebidas não apenas como oposição política, mas como ameaças existenciais. Isso pode levar a um fortalecimento da identidade coletiva. Populações se unem em torno de símbolos nacionais. Governos passam a enfatizar narrativas de sobrevivência, de defesa, de resistência contra forças externas. Esse fenômeno aparece em diversos contextos históricos. Durante guerras, críticas externas frequentemente reforçam a solidariedade interna. Mesmo sociedades profundamente divididas podem se unir temporariamente diante de um inimigo comum. Alguns analistas argumentam que, em certos casos, lideranças políticas podem até explorar esse mecanismo. Conflitos intensos geram mobilização emocional. Mobilização emocional pode fortalecer apoio político interno, especialmente em momentos de crise. Isso não significa que conflitos sejam criados apenas por razões políticas, mas significa que conflitos podem produzir efeitos políticos significativos. Outro elemento frequentemente discutido envolve narrativas religiosas ou ideológicas. Em algumas correntes de pensamento, eventos históricos são interpretados dentro de visões escatológicas. Escatologia é o estudo de cenários sobre o fim dos tempos, ou transformações finais da ordem mundial. Em diferentes tradições religiosas, essas narrativas descrevem grandes confrontos entre forças opostas. Alguns analistas sugerem que interpretações religiosas podem influenciar visões políticas em determinados contextos, especialmente quando líderes ou movimentos utilizam essas narrativas para mobilizar apoio.
No entanto, é importante enfatizar que essas interpretações representam apenas uma entre muitas explicações possíveis. Conflitos modernos geralmente resultam de uma combinação complexa de fatores: disputas territoriais, história colonial, segurança nacional, além de fatores econômicos e políticos internos. Reduzir qualquer conflito a uma única causa raramente captura toda a realidade. Ainda assim, estudar diferentes interpretações ajuda a compreender como narrativas são utilizadas em disputas políticas. Porque guerras não acontecem apenas no campo militar. Elas também acontecem no campo simbólico. Governos, movimentos e líderes disputam o controle das narrativas. Tentam influenciar como o público interpreta acontecimentos. E em uma era de redes sociais e comunicação global instantânea, essas narrativas se espalham rapidamente. Imagens, discursos, declarações oficiais. Tudo se torna parte de uma batalha por legitimidade. Uma batalha por influência sobre a opinião pública mundial. Nesse cenário, compreender diferentes interpretações torna-se essencial, mesmo aquelas que parecem controversas. Não porque todas sejam verdadeiras, mas porque revelam como diferentes grupos percebem o mundo. E essas percepções, verdadeiras ou não, influenciam decisões políticas reais, influenciam alianças, influenciam estratégias. Por isso, analisar teorias geopolíticas exige sempre uma postura crítica. Separar fatos verificáveis de interpretações especulativas. E reconhecer que a realidade internacional raramente é simples. Talvez essa seja uma das lições mais importantes ao estudar conflitos contemporâneos. A necessidade constante de questionar narrativas, comparar fontes e compreender a complexidade das relações entre poder, política e sociedade. Somente assim, podemos começar a entender por que eventos aparentemente incompreensíveis continuam a ocorrer no cenário internacional. E por que debates sobre esses eventos permanecem tão intensos em todo o mundo? Após analisar todos esses eventos, uma pergunta inevitável surge. Se tudo isso realmente aconteceu dessa forma, então, por que tantos registros desapareceram? Por que certas histórias deixaram de ser mencionadas ao longo do tempo? Alguns historiadores acreditam que isso foi apenas coincidência. Outros acreditam que existe algo muito maior por trás disso. E talvez, a resposta para essa pergunta ainda esteja escondida em algum lugar da história. Este é Story Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.